Vamos começar vendo representação de fração. Para isso a gente tem que entender primeiro o que é uma fração. Fração é divisão, são partes. Então, como que a gente entende uma fração? É pegar o inteiro, pegar o todo e dividir em algumas partes. Então vamos entender como que ela é analisada, como que ela é entendida. Vamos começar com uma fração aleatória, 1/3. Beleza, Raul. O que o número de baixo significa? Ele é o denominador e ele significa em quantas partes a gente dividiu inteiro. E o número de cima? O número de cima é o numerador e vai indicar para a gente quantas partes daquela divisão a gente pegou. A exemplo, esse 1/3. Como que a gente pode representar? Um retângulo, que pode representar um pão ou qualquer outra coisa, e a gente dividiu ele em 3 partes. Essas 3 partes são iguais. Frações são sempre divisões em partes iguais. Beleza, temos 3 partes iguais, a gente escolheu quantas? Escolheu uma delas. Então a gente vem e tem 3 partes e escolheu uma delas. A gente só pode representar uma fração em partes, em retângulo, coisa assim? Não. A gente pode representar de várias maneiras. O importante é ter o número de divisões que ele pede. Um exemplo é o círculo. A gente pega e divide esse círculo em 3 partes iguais. Como a gente escolheu 1/3, a gente só vai pegar uma parte desse. Ah, Raul, e como que a gente pode pensar em outra maneira? Vamos pensar em 3/5. O número de baixo significa quantas partes a gente dividiu e o de cima quantas que a gente escolheu. 3/5 a gente pode dividir de outras formas. 1/3 a gente pode dividir em um triângulo também, por exemplo. E a gente vem, coloca aqui e escolhe uma. Pronto, 1/3. Pensando em 3/5, como que a gente pode representar? A gente pode pegar um retângulo e dividir em 5 partes. 2, 3, 4. Lembrando que essas partes têm que ser iguais e a gente escolhe 3 delas. Isso daqui é a representação de 3/5. O que mais que a gente pode fazer? A gente pode pegar um pentágono e dividir esse pentágono em 5 triângulos iguais. Mais ou menos assim. E depois escolher 3 desses. Eu preciso escolher esses 3 juntos? Não. Eu posso simplesmente representar assim. Porque eu peguei 3 partes de um total de 5. Beleza, Raul. E num exemplo um pouco mais difícil, vamos fazer um exemplo um pouquinho mais diferente aqui. Então, vamos pegar esse exemplo aqui que eu lembro de ter visto na sua apostila. Você tem meio mais 1/6 mais 1/3. Ele dava uma historinha falando que pegou metade de alguma coisa, depois ele teve que pegar 1/6, depois 1/3. Como que a gente vai representar esses valores aqui juntos? Vamos representar o meio dessa cor laranja aqui, o 1/6 desse azul, e o 1/3 a gente representa de verde. Verde aqui. Um verde aqui. Certo, e como que a gente vai fazer isso? A gente pode representar. A gente pode representar num retângulo, fazendo com linhas. A gente tem que dividir em 6 partes, então a gente vai fazer 5 cortes, 3, 4, 5. Metade. O que é metade? A gente. Opa! Por que sai verde? Metade. A gente tem metade, então a gente vai pintar metade do que a gente dividiu. Metade de 6 é 3. Então a gente vai pintar 3 quadradinhos de laranja. Beleza, e aí? 1/6 de 6 partes, a gente vai pegar uma. Então a gente vai pegar uma azul. E 1/3, a gente vai pegar, a cada 3 a gente vai pegar uma. Então 1, 2, 3, a gente vai pintar uma parte de verde. Vai contar os outros. 1, 2, 3, pintar outra. Então 1/3
equivale a 2 quadradinhos, porque a cada 3 quadradinhos você pegou 1. Como você tem 6 quadradinhos, você vai pegar 2 quadradinhos. Beleza, mas é só com retângulo que a gente consegue fazer? Não. A gente pode dividir em um círculo. E como que a gente faria isso? A gente dividiria esse círculo em 6 partes iguais. É um pouquinho mais difícil. Então o que a gente faz? A gente pode fazer isso daqui. Dividir essa daqui em 3. E esse de cima em 3 também. Então aqui a gente tem 6 partes de uma pizza, por exemplo. O primeiro ele pegou metade da pizza. Então a gente vai procurar pintar metade da pizza. A gente sabe que é essa parte de cima. O segundo ele pegou um pedaço dos 6. Então a gente vai pegar um pedacinho só. Já o terceiro, a cada 3 pedaços, ele pegou um. Ou seja, ele pegou 1/3 da pizza. Então a pizza tem 6 pedaços, ele pegou 2. Então como que a gente tem que sempre fazer assim? Isso é pensando na maneira mais correta, na maneira sem pular etapa. Como que você vai enxergar no exercício? Ele pode não dar desse jeito divididinho. Ele pode simplesmente já dar a configuração final para você entender. Como assim? Metade equivale a metade da pizza, né? Então a gente vem e já pinta metade aqui. 1/6 equivale a... vai equivaler a mais ou menos esse pedacinho aqui. Então, ele pegou isso daqui da pizza, o segundo. E o terceiro, ele pegou 1/3. Então, a configuração que você pode ver numa resposta é essa daqui. Ao invés de separar em 3 pedaços aqui, separar em 2 aqui e deixar isso aqui sozinho, ele pode já dar metade da pizza, 1/3 da pizza e 1/6 da pizza para você escolher. Agora, para a gente pensar em leitura de frações, a gente vai pensar o seguinte. Do 1 ao 9, isso é pensando no denominador, no número que está embaixo. A gente vai ler de uma maneira específica. 1 é 1 inteiro. Então, 1 é inteiro, quando 1 está embaixo. Quando tem 2, a gente lê meio ou metade. Então, quando você tem 1, você tem 1/2 ou uma metade. O 3, a gente vai ler 1/3 ou terceira. É 1/3, normalmente você vai ver como 1/3. Então, vamos se manter com isso. Então, 1 inteiro, 2 metade ou meio, 3 1/3. O 4 é como? 1/4. Então, você tem 1/4. Raul, e se tiver 2? Vão ser 2/4. Os 5 são quintos. Então, você pode ter 1/5, 2/5, 3/5 e assim por diante. O 6 embaixo, sexto. Então, 1/6, 2/6. O 7, 1/7, 2/7, 3/7 e assim por diante. O 8, 1/8, 2/8, 3/8 e assim por diante. E o último desse jeito é o 9, que chega a 1/9, 2/9, 3/9. Então, do 1 ao 9 a gente vai ler como se fosse, vai ler dessa maneira em específico, que é um pouquinho diferente. Já depois do 10, a gente começa a ler, vai até o 10 na verdade. Porque o 10 a gente vai ler em 1/10, 2/10, 3/10 e assim por diante. Só que depois do 10, entre os números que terminam em 0, como assim número que termina em 0, Raul? 20, 30, 40, 50, a gente vai ter uma nomenclatura especial. E como que é essa? Do 11 até o 19, do 21 até o 29 e assim por diante, os que não terminam em zeros, a gente vai ler o número seguido de avos. Como assim? 11 vai ser 1, 11 avos.
A gente vai ler como avos. 19, 19 avos. 21, 21 avos. 29, 21, 29 avos. Se for mais, por exemplo, 4 sobre 25, vai ser 25 avos. Então é sempre dessa maneira. Os que terminam em 0 vão ter uma nomenclatura especial. Como assim? O 10 vai ser um décimo, como eu falei agorinha. O 20, vigésimo. O 30, trigésimo. O 40, quadragésimo. O 50, quinquagésimo. E assim por diante. Isso valendo inclusive para os números acima de 100, tipo um centésimo, um duzentésimo e assim por diante. Então a gente vai adotar a nomenclatura que eles chamam de nomenclatura ordinal, de ordem. Porém, mesmo com essa nomenclatura em específico, desses terminados em 0, a gente pode ler eles de outra forma também, como um 10 avos, um 20 avos, um 30 avos, um 40 avos. Porém, a nomenclatura preferida, a mais utilizada, a mais usual, é a com os números ordinais. Então você pode chamar de um 10 avos, mas a ideal é um décimo. Você pode chamar de um 20 avos, mas a ideal é um vigésimo. Você pode chamar de um 30 avos, mas o ideal é um trigésimo. Então, sempre tomando esse cuidado de número terminado em 0, utilizar a nomenclatura ordinal. Entre os números terminados em 0 e o próximo, 11, 12, 13, 14, assim por diante, a gente vai seguir a nomenclatura cardinal e a questão dos avos, um 11 avos, um 12 avos, um 13 avos, um 14 avos e assim por diante. E do 1 ao 9, aquela nomenclatura especial: inteiro, meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Agora, para a gente entender a questão da simplificação da fração. Raul, como que eu simplifico uma fração? Por que naquele exercício da pizza, que estava um meio, um sexto e um terço, você conseguiu colocar todos eles na mesma pizza sem mudar um pouquinho, sem ter dificuldade? Como que a gente vai pensar isso? Quando a gente tem um número, por exemplo, uma fração, 2 sextos, isso daqui é uma fração normal. Porém, a gente diz que ela pode ser simplificada. Por quê? Toda vez que você olhar para uma fração e ver que o número de cima e de baixo, o numerador e o denominador, forem divisíveis pelo mesmo número, a gente diz que ela é uma fração que pode ser simplificada. Como? A gente vai colocar um sinalzinho de divisão e um número que divide em comum. No caso, 2 e 6, ambos são números pares, então ambos são divisíveis por 2. Dividiu em cima e embaixo, você não vai alterar o resultado da divisão. Então, dividindo 2 por 2 fica 1, e 6 por 2 fica 3. Então, a gente pode dizer que o resultado de 2 sextos é igual a 1 terço. Ambas as frações são iguais, mas uma não está simplificada e a outra está. Raul, como que eu vou ter isso em outros exemplos? Por exemplo, números terminados em 5 ou 0 podem ser simplificados por 5. Qual que é um exemplo? O 15 dividido por 60. O de cima, o 15, terminou em 5. O de baixo terminou em 0. Então, ambos vão ser divisíveis por 5. A gente divide por 5 e divide por 5. Isso vai dar o quê? 3 sobre 12. E agora, Raul, essa é a forma final? É assim que vai ser? Não, a gente pode dizer que 3 dozeavos é a mesma coisa que 15 sexagésimos ou 15 centavos. Mas é desse jeito que vai terminar? Não. Por quê? Porque a gente vê que 12 está na tabuada do 3. Então, o número de cima e de baixo pode ser simplificado por 3.
Se simplificou os 2 por 3, fica 1 quarto. Então a gente pode falar que 15 sexagésimos é a mesma coisa que 3 dozeavos, que é a mesma coisa que 1 quarto. Um último exemplo. A gente colocar 12 24avos. Como que a gente vê isso? Tanto o 24 ele é o dobro de 12, então a gente já poderia ir logo de cara simplificando por 12. Mas como você está no início, está aprendendo ainda, sempre começa do menor número. É par, então os dois são divisíveis por 2. 12 dividido por 2 dá 6. E aqui dá 12. É par e é par. Divide por 2. Vira 3 sextos. 3 e 6 são múltiplos de 3. Ambos estão na tabuada do 3. Então, a gente tem que 1 meio. Então, 12 24avos é a mesma coisa que 6 dozeavos, que é a mesma coisa que 3 sextos, e é a mesma coisa que 1 meio ou uma metade. Quer dizer que se você pegar 12 pedaços de um total de 24, você pegou a metade da pizza. Sempre pensando nisso, simplificação de fração nada mais é do que você dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, visando deixar a fração o mais reduzida possível. O penúltimo tópico que tem na sua apostila é a questão de frações em quantidades. Raul, como que a gente vai aplicar essa questão da fração em uma quantidade? Como que a gente vai tirar ela do mundo abstrato e vai trazer para o mundo real? Supondo que você tem uma caixinha de leite com 500 ml. E a sua mãe foi pedir para você pegar 1/5 dessa caixa. Então a gente vai ter que 1/5 de 500 ml. Beleza, Raul, 1/5 de 500 ml. Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer por multiplicação. Sempre que não tiver nada embaixo, a gente passa um tracinho e coloca 1. Como a gente está falando de uma questão de parte, a gente sempre vai adotar multiplicação. O que está embaixo, multiplica com o de baixo. E o que está em cima, multiplica o que está em cima. Então, 1/5 de 500 ml vai ser a mesma coisa que 500 vezes 1, que é 500 ml, dividido por 1 vezes 5, que é 5. Então, 1/5 de 500 ml é a mesma coisa que 500 dividido por 5. No final, isso daqui vai dar 100 ml. Isso quer dizer que, se eu peguei 1/5 de 500 ml, é a mesma coisa que eu pegar 100 ml. Ah, Raul, me dá outro exemplo. Como que eu faço? Supondo que você tem uma mão de 120 gramas. Uma mão com esse peso. E alguém chegou e falou para você: Larissa, você só pode comer 2/5 desse mamão. O que você vai fazer? Você vai falar que você quer 2/5 de 120 gramas. Então o que a gente quer? Como a gente quer uma fração de uma quantidade, a gente vai multiplicar. Como aqui não tem nada embaixo, a gente faz um risquinho e coloca 1. Então a gente tem 2/5 de, a multiplicação, 120 gramas. Então a gente coloca umzinho. O que está em cima multiplica o que está em cima, o que está embaixo só multiplica o que está embaixo. Isso quer dizer que é a mesma coisa que a gente tivesse 240 gramas e dividisse por 5. Fazendo essa divisão, a gente vai ter que 2/5 de 120 gramas é 48 gramas. Um último exemplo. Você tem 3/4 de 48 bombons. Você comprou lá na hora da divisão, falaram que você tem 3/4 de 48 bombons. O que você vai fazer? Mesma coisa. Repete a fração. O que não tem nada embaixo, você coloca 1.
e você vai multiplicar 48 sobre 1. O que está em cima, só multiplica o que está em cima. O que está embaixo, só multiplica o que está embaixo. Isso vai ser a mesma coisa que 144 dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4 e 3 vezes 48 é 144. Quando a gente faz essa divisão, a gente tem que é igual a 36. Então, quando a gente fala que você tem direito a 3 quartos de 48 bombons, você tem direito a 36 bombons. Eu recomendo muito você fazer as questões que estão no seu livro, porque vai ajudar bastante. Você vai ter que pensar dessa maneira e vai acostumando a fazer essas contas. Entrando nos dois últimos tópicos, que na verdade vão se encaixar como apenas um, eu vou primeiro começar por decimal e depois eu mostro a fração no decimal. Raul, o que é um decimal? Quando a gente vai pensar em números, por exemplo, 1000, como que a gente sabe que é 1000? Porque o primeiro número da direita é a unidade, o segundo é a dezena, o terceiro é a casa das centenas e o quarto da unidade de milhar. Por isso que é 1000, porque é uma unidade de milhar. E como que a gente pensa nisso? É sempre numa lógica, é sempre na mesma lógica. Deixa eu abrir outra aqui para mostrar. A primeira casa da direita é a unidade. O que vem depois é a dezena. O que vem depois é a centena. E é sempre em grupos de 3. Unidade, dezena, centena. Igual a gente tinha visto, acho que ano passado que a gente estudou isso. Depois vem unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Completou outro grupo de 3, a gente vai mudar aqui. A gente vai ter unidade de milhão, é o M maiúsculo, dezena de milhão e centena de milhão. Completou outros 3, a gente volta para a unidade e muda o final. Unidade de bilhão, dezena de bilhão e centena de bilhão. E é sempre nessa lógica. Beleza, Raul, mas por que você está falando isso? Porque quando a gente vai analisar decimais, são números abaixo de zero. 0,001. Isso daqui quer dizer que é um milésimo de alguma coisa. Por quê? A ordem é a mesma. Ó. Unidade, dezena e centena. Isso daqui é um... Opa, tá errado. Vamos consertar isso daqui. Vou ver se consigo cortar. Se eu não conseguir, a gente começa de novo da agora. Como que a gente vai ver isso? A gente tem 1, 0, 0, 1. A primeira casa que vem depois da vírgula no zero é o décimo. A segunda é o centésimo. E a terceira é o milésimo. Então é sempre dessa maneira. Ó. Um décimo, um centésimo, um milésimo. E vai diminuindo cada vez mais, vai ficando cada vez mais pequenininho. Para ficar um pouquinho mais completo, a gente vai até um negócio que provavelmente não vai cair, mas só para a gente entender. Então, décimo, centésimo, milésimo. O que mais? Se colocar, por exemplo, mais 3 casas, fica um décimo de milésimo, um centésimo de milésimo, e aqui, se eu não me engano, é um milionésimo. Então é muito pequenininho. O que você precisa saber é esses 3 primeiros aqui. Décimo, centésimo e milésimo. E por que você precisa saber isso? Porque a partir de agora você vai começar a lidar com números quebrados. Então você vai ter um décimo, você vai ter um vigésimo, ou 2 décimos. Na verdade são 2 décimos isso aqui. O ideal é ler como 2 décimos. Você vai ter 3 décimos, você vai ter 2 centésimos, 8 centésimos,
Então vai ser sempre dessa maneira, vai ser números cada vez menores para a gente entender. E como que isso vai se articular? Como que a gente vai entender isso com fração? A gente vai entender o seguinte: um décimo, 0,1, é igual a 1 sobre 10. O que isso quer dizer? Que se você tiver 10 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, 10 partes. E você quiser só uma, quer dizer que você pegou um décimo, você pegou uma entre 10 partes. Se eu quiser um centésimo, você pega o 0,01, que é igual a 1 sobre 100 partes. Um milésimo, olha pela sonoridade. Décimo, 1 sobre 10. Centésimo, 1 sobre 100. Um milésimo, 1 sobre 1000. Então é isso que a gente tem que ter na cabeça, a representação. Vou dar um zero aqui. A representação tanto em fração quanto nos números decimais. Então, como que a gente vê isso? Pensa num cara que tinha 1000 cubinhos, ele pegou 1. Quer dizer que ele pegou 1 milésimo do inteiro. Se ele tivesse 100 e pegado 1, ele tinha 1 centésimo do inteiro. Se ele tivesse pegado mais, 50, ele pegou 50 de 100, ele pegou 50 centésimos do inteiro. Como é 50 sobre 100? É 50 centésimos, 0,5. Se ele pegou 60 sobre 100, 60 cubinhos num total de 100, ele pegou 60 centésimos. Ah, mas 60 centésimos não é 6 décimos? Exatamente. Por quê? Como a gente viu em simplificação de fração, 60 sobre 100 dá para ser simplificado. Como? Dividir os dois números por 10. Dividindo os dois por 10 fica 6 décimos. Então, o ideal é treinar essa primeira parte aqui. Ó. Treinar, passar de decimal para fração decimal. Por quê? Porque é uma parte que você vai usar muito e é visual. Ó. Uma casa depois da vírgula é dividido por 10. Duas casas dividido por 100. 3 dividido por 1000. E vai sempre seguindo essa lógica.